Já reparou como as HQs mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas! Pra quem não sabe, fora do canal aqui onde eu falo de quadrinhos coisas do tipo, eu sou professor de desenho e quadrinista. E lá por 2016, quando comecei realmente minha jornada para me profissionalizar, eu acabei revirando as internets atrás de pessoas que também desenhassem de forma profissional e que curtissem esse tipo de coisa. Então comecei a seguir os artistas que eu gostava e pessoas cuja arte eu achava muito legal e queria ver o progresso das pessoas. E uma delas, que sempre apareceu, sempre foi recomendada, sempre foi comentada, foi o Gabriel Piccolo. E, digamos, vamos ser sinceros, a arte dele é muito bonita, muito sensacional, um estilo muito maneiro que ele dá aos personagens da DC majoritariamente. Então, quando anunciaram que ele tinha entrado para DC para fazer um quadrinho da Ravena, eu fiquei um bocado interessado em conhecer o trabalho dele e ver como ele se sairia como um quadrinista que não é mais um ilustrador. Mais pra frente eu comento, talvez, essa diferença. Minha felicidade foi quando eu consegui botar as mãos em Ravena, com o roteiro da Cami Garcia e a arte do Gabriel Piccolo. Então, hoje teremos a análise desse encadernadinho aqui com a história completa desses dois proeminentes, sei lá, membros da DC. Primeira coisa que a gente deixar bem claro aqui é que este quadrinho não faz parte da linha tradicional da DC. A DC tem algumas linhas editoriais bem diferenciadas. Tem a linha principal, que são os mensais, os encadernadinhos de capa cartão. Tem o Black Label, né, que são aqueles encadernados robustos, com histórias fechadas, mais adultas, que está substituindo a Vertigo. Tem o DC Zoom, que agora virou DC Teens, tem o DC Kids, tem várias linhas para públicos diferentes. E o DC Teens traz histórias fechadas, focadas num público adolescente e pré-adolescente. E apesar de eu ter essa aparência de não tão adulto assim, faz alguns anos já que eu não sou, digamos, adolescentizão. Que eu não sou o público-alvo desse quadrinho. Eu já sou maior de idade há algum tempo. E apesar de eu não me ver como um adulto daquele jeitão tradicional de adulto, sabe? Eu não quero ser pejorativo com os adultos que acompanham o canal, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. O ponto é que eu não sou nem a audiência desse quadrinho, nem estou muito longe dela. Então eu acho que eu posso dar uma avaliação interessante, mas levem isso em consideração com os comentários que eu farei aqui. Então, vamos lá. Do que se trata Ravena? Olha só, a Ravena é um personagem até que bem antiguinho da DC, com pelo menos uns 30, quase 40 anos aí na casa, e já teve várias versões. E ela sempre foi um personagem que conversou muito com o público jovem por causa do estilo dela e do jeito dela. O Robin conversou com uma geração de adolescentes, a Stellar e o Cyborg junto com eles, e a Ravena lá no início ela era muito mais sisuda, muito mais seriona. Porém, com as outras encarnações dela, ela foi se tornando um personagem bem mais palpável e próximo aos adolescentes e jovens em geral. Até o ápice da sua popularidade, que foi com o desenho dos Jovens Titãs, isso a gente não tem como negar. E de lá pra cá, ela se tornou um personagem assim, muito relevante na cultura pop, tanto como símbolo gótico. Eu mesmo já comentei um pouco dessa questão gótica no vídeo aqui em cima do Dia do Orgulho Gótico, clica ali pra ver. Mas hoje em dia ela é uma personagem muito relevante e que eu acredito que se a DC lançasse uma linha de roupas dela ia vender pra cacete. Até eu ia comprar, provavelmente. Então, quando começou essa linha editorial para jovens, não foi uma escolha errada começar com a Ravena. E a arte do Gabriel Piccolo, que é uma arte, assim, bem jovem, né? A arte que ele fazia dos personagens da DC nas suas redes sociais, era bem esse foco, né? Jovens vivendo sua vida de jovens, fazendo coisas de jovens sendo jovens, ok? Vamos ver o que isso vai dar. A Cami Garcia já é uma autora de livros bem renomada, assim, bem com uma carreira interessante por aí. Eu, sinceramente, não vi as avaliações dos livros dela pra saber, e nunca li um livro dela pra saber realmente se ela é competente na área dos livros, mas eu acho que essa aqui é a estreia dela nos quadrinhos, assim como o Gabriel Piccolo, que é ilustrador e não quadrinista. Até onde eu sei, eu posso estar errado, ele é um ilustrador, ou seja, ele faz imagens, artes. E rege esse quadrinho, não é isso? Mais ou menos. Se você olhar por fora, realmente, são vários desenhos fazendo isso. Mas a parada é que no quadrinho tem toda essa questão de como contar uma história pela arte. Como dar essa noção de tempo passando, de ações sendo feitas, de coisas acontecendo com os desenhos. E esse era o meu maior medo em relação a Gabriel Piccolo. E eu devo admitir que quando eu abri o quadrinho e vi que a arte dele não era exatamente que nem as ilustrações, me deu um choque, mas depois eu me liguei. Cara, ilustração é uma coisa, quadrinho é outra, então tá tudo certo. Vamos lá, qual é a sinopse desse quadrinho? Depois de, sei lá, 6 minutos comentando sobre assuntos perenes ao quadrinho. Vamos lá.
Ravenna é uma jovem de 17 anos que foi adotada por uma família e rola um acidente e ela perde a memória dela. E o quadrinho é basicamente sobre isso, sobre a Ravenna com a sua família adotiva, né, a sua irmã adotiva, a sua mãe adotiva, já comento mais sobre isso, tendo que viver a sua vidinha no colégio e meio que recobrar quem ela era. Então ela vê a caixa das coisas que ela gostava, ela não identifica mais aquilo, tipo, será que essas músicas que eu gostava vão me agradar agora? Será que as roupas que eu usava vão me agradar agora? As pessoas com quem eu andava continuarão sendo meus amigos? Então tem toda essa questão e tem uma traminha lá com digamos, a procedência da linhagem dela. Então vamos lá que tem muitas a comentar. Por que eu fiz esse comentário sobre a mãe dela? Eu acho que esse é o primeiro ponto do quadrinho que eu gostaria de comentar. As relações prévias dos personagens ficam muito claras. Então, eu não sei se a mulher que bateu o carro era a mãe da Ravenna e ela foi adotada pela irmã da mãe adotiva dela, ou se ela era a mãe adotiva da Ravenna e ela ficou morando com a tia adotiva. Isso não fica muito claro no início do quadrinho, isso fica claro lá no final e tal, quando tem a apoteose e tudo mais, que você fala, então era isso, que legal. E apesar de ter esse toque da Ravenna em si, eles não pegaram pesado na questão sombria dela. Então é um quadrinho onde a Ravenna está muito mais leve, muito mais clara do que ela costuma ser. Então eu gosto mais da Ravenna trevosa, a Ravenna realmente assim, gótica mesmo, sabe? Essa aqui ela tá mais uma... como o pessoal de hoje em dia fala, uma trevosa. Não é ruim, mas eu preferia que ela fosse bem trevosona mesmo, que nem a gente gostaria de ver, né? A gente, pelo menos eu adoraria ver a Ravenna assim, gótica pesada, sabe? Ainda mais, sei lá, uma gótica tradicional, ou até uma Rivet Head ia ser muito fora da parte dela. E o quadrinho, ele segue muito a linha desses filmes e seriados. Ele tem, pra resumir bem o clima do quadrinho, ele é bem clima série da Netflix. Série adolescente da Netflix. Eu sei que tem uma série adolescente da Netflix, são uma porcaria, e tem umas que são muito boas. E ela fica aqui mais ou menos no meio do caminho, um pouquinho pro lado bom, porque o clima dela é bem legal, esse clima de somos amigos, vamos ajudar a Ravenna a se conhecer. Mas ele dá muito destaque nessa parada do romance, das amizades, de quem eu sou, as mudanças que eu estou sofrendo. E assim, esse tipo de conversinha de as mudanças que estão acontecendo, como lidar com os sentimentos, esse papinho não cola comigo, porque todo adulto querendo escrever uma história, tipo, toda pessoa com 30, 40 anos querendo escrever uma história sobre adolescentes vai mexer nesse mesmo assunto sempre, e sempre é o mesmo papinho, e nunca é igual a como é na realidade, sabe? Eu tive meus conflitos emocionais, meus conflitos internos na minha adolescente e pré-adolescência, e assim, não foi nem um pouco parecido com tudo que é comentado nos filmes, quadrinhos, livros e tudo mais. Temos que levar em consideração que a questão sociocultural é bem diferente, né? Um adolescente no Brasil é muito diferente do adolescente nos Estados Unidos, mas a gente é tão massificada essa questão dos adolescentes estadunidenses serem... Tipo, todos eles parecem meio iguais, todos os colégios parecem meio iguais. E assim, as relações dos colégios parecem muito iguais. Então sempre tem aquela patricinha babaca, sempre tem o jogador de futebol que é bonitão e é meio gente boa, mas é meio babaca no fundo. Aí tem as amigas esquisitas. Tem um grupinho ali esquisito que elas se ajudam e são muito parceiros uns com os outros, sabe? Esses arquétipos de adolescente estadunidense, de high school, são muito... sabe, é sempre a mesma coisa, sabe? Desde antes do Clube dos 5 a gente tá vendo isso, e agora tá aqui de novo, sabe? A mesma coisa sempre. E eu não sei se isso aí é um clichêzaço, ou se é uma coisa que realmente acontece até hoje nos colégios estadunidenses. Essa questão do roteiro que eu tenho que comentar, assim, ele não foge muito desses clichês de escola, de high school, de adolescentes sendo adolescentes dos Estados Unidos. Mas eu não sei se foi influência do Gabriel Piccolo ou se foi influência da Camille Garcia, que falou, não, vamos botar uma coisa diferente. Porque tem uns elementos brasileiros nesse quadrinho que eu achei muito legais de se ver. Não são, tipo, no final eles são bem relevantes, mas ao longo da história é só mais um detalhe que acrescenta os personagens. Porque a mãe, a tia, sei lá, a tutora legal da Ravenna, ela tem uma religião um bocado diferente da tradicional dos quadrinhos, sabe? Ela não é católica nem cristã. Ela tem a religião dela, e claro que não vai ser uma parada clichêzona que nem ela é Wicca, ela faz bruxaria. É uma religião real, eu não vou comentar porque pode ser spoiler,
mas é uma parada bem brasileira, e quando eu li eu falei, nossa, que foda, que diferente. E quando isso se torna relevante lá no final da história, também é muito foda a forma como usam. Eu achei realmente muito, muito foda. Agora vamos falar da arte do Gabriel Piccolo. Claramente a arte dele aqui é bem diferente da arte que se vê nas páginas, né? Nas páginas, no Instagram, no Twitter dele. Porque lá é um desenho só. É um desenho que ele faz e pronto, acabou ali. Um quadrinho são sei lá quantas páginas, mais de 100 páginas aqui. Deixa eu ver se tem numeração de página dessa bagaça. Pelo menos 176 páginas de história. Então assim, você tem um prazo pra cumprir, você tem várias coisas pra fazer, e um quadrinho é um processo muito mais massacrante do que uma arte solo. Então por isso que a arte dele não tem como ser igual, e você não deveria esperar que fosse igual. Mas de qualquer forma a arte dele é muito boa. Sério, eu acho o traço dele muito legal, e o uso de cores, que eu acho que não foi ele que fez, as cores foi do David Calderon, e cara, combinou demais. O traço do Gabriel Piccolo é muito bonito, assim, é lindíssimo. Eu adoro a arte limpa, que você entende certinho onde tá tudo, o que é cada coisa. Eu acho muito foda. E as cores, eu entendi porque as cores são do jeito que são. Elas são legais e funcionam muito bem, mas eu acho que poderia ter mais momentos em que as cores são mais vivas. Eu entendo que a intenção é justamente essa, de botar as cores pastéis para refletir as emoções da Raven e tudo mais. Mas tem momentos que ela tá feliz e as cores continuam pastéis. Eu acho que poderia ter umas cores mais vivas, sabe? Mais fortes nesses momentos para realçar essas sensações. Eu acho que seria bem interessante essa dualidade das cores. Ah, Raíssa, você tá falando que é um grande clichê com uma arte bonita. Não. Ele tem elementos diferentes e são bem legais. Ele tem seus clichêzinhos, sabe? Esse negócio de... Esses clichês que você sabe de sempre acontecem. Mas no geral, cara, as diferenças, as coisas originais aqui são muito gostosas e fazem a leitura realmente bem legal. O fato da Ravenna ser uma garota diferente é bem legal. O fato das amigas dela serem diferenciadas, sabe? Uma é de uma religião diferente, a outra tem um casal lésbico, amigo dela, tem uma outra diferentona. Então ela tem um grupinho legal, apesar de que relevante é a Ravenna e a irmã dela. Irmã adotiva dela. Os outros três ali são nada explorados, eles tentam dar uns traços de personalidade pra eles, mas assim, é bem superficial e eles não fazem muita diferença, sabe? Você não fica com saudade deles. Se eles aparecerem, ele ia ficar, nossa, que legal, maneiro que eles estão aí de volta. Eu sei que eu não sou público-alvo da Ravenna, desse quadrinho, Ravenna. Eu não sou público-alvo e, sinceramente, eu nem gostaria de ser o público-alvo. Então você acha que se você lesse isso quando você era o público-alvo, você ia gostar? Olha, eu tenho que ser sincero, eu não sou público-alvo de nada, porque eu sou uma pessoa assim... Em outro vídeo eu comento isso melhor, mas a minha adolescência e a minha pré-adolescência foram períodos extremamente diferentes, e enquanto as pessoas estavam vendo High School Musical e vendo Camp Rock e essas coisas, eu tava vendo Jogos Mortais, eu tava vendo Massacre da Serra Elétrica, eu tava vendo... que outras coisas loucas eu tava vendo? Eu tava vendo American Horror Story, eu tava vendo... Eu sempre fui um cara muito mais sombrio. E assim, eu acho que eu amadureci muito cedo, então, enquanto as pessoas estavam vendo filmes, isso já foi um pouco mais pra frente, mas quando a pessoa tava vendo, sei lá, Cidades de Papel, lendo os livros do John Green, de A Culpa das Estrelas, esse tipo de coisa, eu tava lendo Homo Deus, eu tava lendo O Andar do Bêbado, eu tava assistindo... qual filme que eu tava assistindo nessa época, pra não falar bosta aqui? Eu tava vendo Ringo. Eu tava vendo terror japonês. Eu sempre fui de ver umas paradas mais bizarras. Então eu sei que eu não sou público-alvo de nada, sabe? A minha personalidade, a forma como eu vivi, não são métricas pra muita coisa. Por isso que eu não uso muito o meu histórico como exemplo em nada aqui no canal, porque eu sou uma pessoa muito diferente do padrão. Então eu sei que eu nunca seria o público-alvo de Ravenna, mas o adolescente padrão, que tem essa vidinha de subúrbio, de ir pra escola, ter os amigos e tudo mais, é um clima meio malhação, só que sem ser tão pastelão, sabe? Malhação às vezes eu acho que é muito aguado, sabe? Não tem muito drama, não tem assim realmente emoções fortes. A não ser, traição, romance, intriga, sabe? Não tem essas emoções fortes. Então assim, Ravenna é um quadrinho bom,
para quem gosta da Ravenna e fala, nossa, que diferente, vamos ler essa história e ver se é legal. Eu acho que ele vai gostar da Ravenna e vai ficar interessado em ver as continuações. Até porque ele já dá aqui uma prévia da revista do Mutano, que é a próxima, que a Panini já anunciou e vai ser logo mais. E essa que eu acho que vai ser bem mais interessante, porque a premissa é mais legal e as cores estão mais vivas, porque o Mutano já é um cara mais extrovertido, mais pra cima, mais animado. Então, apesar da Ravenna ser uma das minhas revistas favoritos, o quadrinho dela foi muito sem sal pra mim, porque eu sou bem diferente. Mas o do Mutano eu acho que vai ser bem mais legal por conta desses elementos que eu falei. Mas no geral é um quadrinho gostoso de se ler, é bem divertidinho, é bem interessante. E apesar de eu não guardar nenhum personagem com carinho daqui, ficar com saudade deles, como foi, sei lá, a Academia Gotham, que tem a análise no canal aqui em cima, eu gosto dessa nova versão da Ravenna, eu acho ela interessante, eu acho que modernizaram muito bem a Ravenna para os tempos de hoje, apesar de eu preferir que ela fosse ainda mais gótica do que aqui. Então, no geral, Ravenna é uma leitura gostosa, que você tem uma leitura legal, você lê isso aqui, sei lá, em uma tarde, né, porque o quadrinho tem um papel bom, um papel grosso, para valorizar a arte, e a leitura é bem gostosinha, e com uma arte muito boa, e um roteiro que joga no seguro, sabe, inova pouco, mas consegue fazer uma leitura legal. Então é isso, agora esse foi um dos quadrinhos que mais pediram pra eu analisar aqui no canal, então eu espero ter alcançado as expectativas de vocês em ver essa análise. E eu tô ansioso pra Mutano, então se vocês quiserem que eu faça análise de Mutano, comentem aí por favor que eu também faço análise e tudo mais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vai ser no próximo e falou!